turma da 81, 82 e 83. Estamos terminando o nosso livro de geografia do oitavo ano sobre o estudo que fizemos sobre a ONU, a Organização dos Estados Americanos, estudamos sobre o continente americano, estudamos sobre o continente africano e agora estamos estudando então sobre o mundo globalizado. Como sempre falo para vocês, por favor, utilizem, lá o lápis, ou lapiseira, marquem, grife o texto no livro, use o seu livro, Use o livro lá para você trabalhar com ele, para que a gente possa ter esse estudo. E a aula de hoje nós vamos estudar com vocês sobre os problemas ambientais que são provocados pelo trabalho do homem no mundo globalizado. E já estudamos o que é mundo globalizado, É uma aldeia global menor que está abrangendo o mundo todo em questão administrativa, política, econômica, social, No contexto do mundo todo está influenciado esse mundo globalizado. Mas na aula de hoje nós vamos ver com vocês quais são os problemas originados e oriundos desses problemas ocasionados pelo mundo da globalização. Sabemos que tem um ponto positivo que é o comércio, mas em contrapartida nós temos pontos negativos do mundo globalizado, principalmente quando isso está voltado para a questão do meio ambiente. Então eu gostaria que você pegasse o seu livro lá no capítulo 12, e vamos então trabalhar com esse assunto. Primeiramente, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos? Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada aluno da 81, 82 e 83. Que eles estejam presentes conosco, que o Senhor possa estar presente conosco, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, nos animando, para que nós possamos alcançar os objetivos que vêm de Ti. Também queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada lar, cada família, que o Senhor possa estar presente com o papai, com a mamãe, com os irmãos, que todos possam estar protegidos, aqueles que estão dentro de um próprio lar. Que o Senhor possa orientá-los e guardá-los e animá-los. Muito obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos concedidas até o prezado momento. É em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, conforme eu falei para vocês, por favor, pegue o seu livro na página 209 sobre o assunto problemas ambientais. Então, hoje vamos trabalhar na página 209, 210, 211 e 212, focalizando quais são os principais problemas oriundos do mundo da globalização. Então, eu quero que vocês trabalhem comigo. Eu vou apresentar algumas perguntas para vocês no slide e essas perguntas vamos tirar as respostas do seu livro. Por isso que pedi para vocês pegarem lá um lápis, para grifar, para marcar no seu livro as questões que nós vamos formar com vocês nesse momento. Então, a primeira que podemos observar, problemas ambientais, diz assim lá, interdependência. O que significa essa interdependência? Que é a primeira questão. Então é o seguinte, os países desenvolvidos estabeleceram interdependência entre os demais países. Como assim? Os países desenvolvidos, que nós chamamos países ricos, eles querem liderar a economia do mundo através do comércio do mundo globalizado. E com isso, eles vão dominando os demais países. Quem são os demais países? São os países chamados emergentes, que já vimos que são os BRICS, e os países pobres. Então, essa interdependência, ela está voltada fundamentada na exploração de um determinado recurso natural. Esse recurso natural pode ser extração mineral, extração de ouro, de petróleo, de ferro, de bauxita, exploração de algum elemento natural
tais como florestas, né, para desmatar e aí ter a proporção de madeira, celulose, papel, né? E tudo isso, esses elementos são elementos importantes da matéria-prima, que essas matérias-primas são o que? Voltada para ser transformada nas indústrias em produtos comercializáveis para o próprio homem. Com isso, entra o que nós chamamos de interdependência. O homem, principalmente dos países ricos, depende dos países emergentes e países pobres para explorar a matéria-prima. Então a pergunta diz o seguinte: interdependência. Essa interdependência é a dependência que os países ricos têm em relação aos países pobres para explorar a matéria-prima. Matéria-prima, que já foi falado, matéria-prima pode ser ferro, pode ser carvão, petróleo, né? Questões voltadas exclusivamente da natureza. A segunda perguntinha que eu coloquei para vocês é a questão chamada lucrativa. Eles querem ter um lucro. Por isso que eles estão explorando em grande quantidade os países ricos, explorando os países pobres, porque sabe que os países pobres têm muita matéria-prima, e ao explorar essa matéria-prima vai vir o que nós chamamos de lucro. Então, com o tempo, as grandes indústrias, ao transformar toda essa matéria-prima em produtos comercializáveis, eles perceberam que eles estavam o quê? Implantando subsedes nos países mais pobres, e com isso eles estavam lucrando com isso. Por que lucrando? Por exemplo, assim, os Estados Unidos vêm aqui para o Brasil para explorar um determinado mineral, mas fica muito longe levar o mineral daqui do Brasil para os Estados Unidos. Então o que eles fazem? Eles instalam subsedes lá da sua empresa nacional lá dos Estados Unidos, instalam no Brasil e exploram aqui, e aqui vão sendo o quê? Industrializando, comercializando o próprio produto. Com isso eles vão ter o quê? Um lucro bem maior do que fosse levado esse produto do Brasil para os Estados Unidos, como um exemplo citando para vocês. E essa realidade nós podemos observar relacionado aos países ricos, tendo essa interdependência econômica dos países pobres, gerando o processo do mundo lucrativo. Então aí nós já estamos com já a segunda pergunta respondida da página número 209. Agora vem uma outra questão que eu coloquei lá: benefícios das empresas multinacionais. Então, em troca da possibilidade de desenvolvimento econômico local, principalmente os países chamados emergentes e países pobres, e de algumas centenas ou milhares de empregos que poderão ser ofertados, esses países têm beneficiado o quê? Oferecido para os países chamados pobres ou emergentes emprego. Então eles falam o seguinte: olha, nós somos empresas norte-americana, ou nós somos empresa europeia, ou nós somos empresa asiática, somos empresa de países ricos e queremos instalar uma empresa no seu país, que é país emergente, como o BRICS, ou um país pobre, como por exemplo a Colômbia, né? Um exemplo, certo? E aí, em troca disso, nós iremos ter benefícios para o seu país. Então, esse benefício que essas empresas multinacionais oferecem seria o quê? Fala assim: olha, nós vamos abrir um espaço grande de empregos. Então, vocês vão ter muito emprego, com bons salários, né? Com subsídios de cesta básica, hora extras pagas, fundo de garantia pagos, férias, horário estabelecido, tudo em ordem. E com isso, o que acontece? Eles aplicam, entre aspas, esse famoso golpe, formando o seguinte:
quais são os benefícios que nós iremos oferecer para vocês? Terão milhares de emprego. Agora, essas são as vantagens, né? Aí o país fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir os impostos, né? E vai ter acesso a essa mão de obra e matéria-prima de baixo custo. Então, o que acontece com isso? E esses países ricos, eles conseguem explorar grande quantidade de matéria-prima nos países pobres ou países ricos através desses benefícios, que são os benefícios o quê? Ter condições de melhores e milhares de empregos distribuídos no espaço de um país. E qual país que não vai querer uma empresa que ofereça vários empregos? Por exemplo, hoje o Brasil está com várias pessoas desempregadas. E se viesse uma empresa de fora, uma empresa de um país rico e fala o seguinte, olha, nós vamos abrir uma empresa e vamos oferecer muitos empregos. E aí vamos diminuir esse número de desempregados que existe no seu país. Lógico que o país aceitaria essa proposta. Então, isso é o benefício dessa questão de empresas multinacionais oferecerem milhares de empregos com interesse de explorar matéria-prima do país emergente ou país pobre. Agora, outra pergunta que eu coloquei para vocês é a questão da exploração. E essa exploração muitas vezes é explorado de modo desorganizado. Então eles mapeiam, né? Esses países ricos, eles mapeiam, eles sabem mais ou menos aonde está a posição dos minerais, né? Eles vão sondando o solo através de aparelhos sísmicos para observar a quantidade de mineral de uma determinada localidade. Eles fazem todo o estudo e fazem o estudo que qual a matéria-prima que temos ali, vão estudar sobre o aspecto ambiental, fazer um estudo minucioso daquela questão. Mas, em contrapartida, quando começa a ocorrer a exploração, essa exploração é tão grande que muitas vezes eles vão ultrapassar o estudo que eles fizeram para proteger o meio ambiente. Aí entra o problema, porque, por exemplo, os países fazem o seguinte, olha, nós vamos cuidar do meio ambiente, deixar tudo organizado e fazer esse limite, e esse limite aqui vai ser o limite do nosso trabalho para a exploração desse mineral. Mas muitas vezes o limite traçados imaginariamente por eles são o que? Ultrapassado. E como consequência disso, o meio ambiente é afetado por essa exploração desorganizada. Então essa quarta pergunta que temos aí, exploração realmente é de forma desorganizada. Infelizmente, ocorre esse processo. Então, nós falamos sobre a interdependência, falamos sobre a questão lucrativa, falamos sobre a questão do benefício das empresas multinacionais e falamos sobre a exploração, que está na página 209 do seu livro. Agora, vamos ver os problemas ambientais relacionados a novas tecnologias, as novas tecnologias. E o que seriam essas novas tecnologias que nós podemos colocar para vocês? Então, as novas tecnologias associadas ao processo de produção e consumo. Esse processo de produção e consumo é produzir em grande quantidade e qualidade para o homem, só que essa produção é vindo da onde? Da matéria-prima, da própria natureza, conforme nós vimos as 4 perguntas anteriores. Transforma de modo rápido o ambiente natural. Por exemplo, se ele quer explorar bauxita, ele vai ter que explorar uma determinada área enorme. E essa área enorme, ele vai devastar, por exemplo, a floresta ou as questões naturais daquela determinada realidade. E aí nós podemos observar com vocês alguns contextos tais como, primeiro, florestas. A florestas vem sendo o quê? Substituída por pastagens e áreas agrícolas. Por exemplo, então, aonde exploraram um determinado mineral,
essa floresta ela não vai reflorestar outra vez. Então eles fazem o quê? Muitas vezes prejuízo econômico para reflorestar essa área. Então eles vão fazer o quê? Limpar a área. Quando falo limpar a área, deixar uma área plana, voltada exclusivamente para a atividade de criação de um determinado animal, conforme o clima, conforme a localidade. E também cultivar produtos agrícolas, que vai dar o que? Uma grande rentabilidade. Ou seja, as florestas naturais, pelas novas tecnologias, vão sendo que substituídas por áreas agrícolas ou áreas de pecuária. E as florestas naturais, elas ficam o quê? Em segundo plano. Muitas vezes o homem faz o reflorestamento, mas esse reflorestamento não é um ponto econômico de grande quantidade, de qualidade para o homem a nível do mundo globalizado, né? A nível de dinheiro, de dólar, por exemplo. Então, ele trabalha com essa questão de formação de áreas agrícolas ou áreas de pecuária. Nós podemos observar um outro fator que também temos conforme essa exploração é relacionado, por exemplo, à água, né? A água, ela está sendo que poluída pelo excesso de resíduos domésticos e industriais. Então, por exemplo, aqui em Curitiba passa praticamente 14 rios cortando a cidade de Curitiba, e todos esses rios desaguam praticamente no Rio Iguaçu. Esse é o Rio Iguaçu, deságua no Rio Paraná, e o Rio Paraná deságua lá na Bacia Platina, a Bacia Platina deságua no Oceano Atlântico. Só que por onde passa esses rios naturais, né? Essas vertentes, através da água das chuvas ou através dos lençóis freáticos, ao ela surgir, ao ela nascer, são águas limpas que poderão ser utilizadas pelo próprio homem. Mas, em contrapartida, o que acontece? Quando tem elementos de resíduos de residências, resíduos industriais ou resíduos de comércio, esses rios eles vão ser o que? Poluídos. E ao ser poluídos, esses rios praticamente eles vão estar sujos. E esses rios não têm como ser utilizado pela própria natureza outra vez. Então, com esse mundo das novas tecnologias, infelizmente o homem lança muitas vezes resíduos de elementos químicos no próprio rio, contaminando ou até morrendo o próprio rio. Como exemplo, em Curitiba nós temos o rio Belém. Esse rio Belém é considerado para a cidade de Curitiba um rio morto, né? Infelizmente, por causa da grande resíduos residenciais, comerciais, industriais que é lançado nesse rio. Infelizmente, ocorre esse processo, né? Devido ao que? Aos impactos da nova tecnologia que nós temos no dia a dia. Também nós podemos também colocar para vocês outra questão de novas tecnologias voltado, por exemplo, ao ar. E o que vai ser esse impacto da nova tecnologia ao ar? São os elementos nocivos lançados aonde? Na própria atmosfera. Esse acúmulo de gases nocivos que é prejudicial ao próprio homem, ela é lançado na atmosfera. Ao você respirar, você vai respirar o quê? Às vezes, esses elementos o quê? Nocivo para o próprio homem. E isso são originados pela grande concentração de automotores que circulam pela cidade, né? Ou também pela formação de elementos que são eliminados por chaminés, como você pode ver no fundo da minha foto, tem essa grande chaminé lançando grande quantidade de volume de gases, que muitas vezes são gases poluentes à própria atmosfera. Isso são que? Impactos provocados pelo mundo da nova tecnologia. Também nós podemos observar um outro problema dessas novas tecnologias relacionado também ao solo, né? O que vem acontecendo com o próprio solo? O solo,
com o passar do tempo, ela vai perdendo a sua fertilidade. Ao perder sua fertilidade, o solo não vai ter, por exemplo, nutrientes suficientes para ter condições de germinar uma semente e produção de um determinado produto. Como consequência disso, nós temos então esses problemas citados, que são problemas voltados para a nova tecnologia. E essa nova tecnologia, como falamos sobre a questão da floresta, a questão da água, a questão do ar e a questão do solo, são problemas oriundos, como já foi dito para vocês, relacionado à questão das novas tecnologias. Agora vamos ver com vocês alguns outros problemas ambientais que nós temos, por exemplo, relacionado lá na página do número 210. No contexto dessa economia que nós estamos vivendo, a economia globalizada, que ela começou a partir de 1990, estão ignorando, além das fronteiras políticas, a degradação ambiental, que atinge o mundo todo, o planeta todo, atinge todo mundo, né? Questão humana, questão social, o modo de produção de alimentos que vem do próprio solo, o próprio ar que nós respiramos. E como consequência disso, consequências negativas estão vindo no processo de o agravamento dos problemas sociais, ambientais e âmbito mundial. Porque muitas vezes surgem várias doenças no dia a dia, que são doenças, por exemplo, respiratórias, provenientes desse problema do impacto de novas tecnologias na atmosfera. Ou, por exemplo, doenças digestivas ou doenças, alguns problemas ocorridas pela alimentação. Porque a alimentação, muitas vezes, ela não tem um bom solo com nutrientes possíveis para o próprio homem ingerir. E como isso, essa degradação ambiental ela está aumentando cada vez mais e formando o que? No processo do mundo atual, problemas relacionados a essas questões, como foi citado, principalmente a alimentação, principalmente o fator de respiração, são fatores que vão ocorrendo a questão de degradação ambiental. Algumas técnicas, né, impróprias de exploração, motivadas pela geração de empregos, os países subdesenvolvidos atraem o quê? As multinacionais. Para vir, porque sabe que as multinacionais, como já foi dito anteriormente, elas vão oferecer melhores condições de emprego, facilitando o quê? O aproveitamento dos recursos naturais. Agora, o que acontece, como vimos já anteriormente, o emprego de técnicas impróprias de exploração contribui o quê? Para a contaminação dos rios, como já foi dito, a contaminação do solo, a emissão de poluentes na atmosfera e o desmatamento excessivo, práticas que favorecem o quê? A diminuição do meio ambiente, acabando com o meio ambiente. São técnicas muitas vezes impróprias que vão modificar o espaço ambiental. Conforme a pergunta anterior eu coloquei, degradação ambiental. Então, por exemplo, o homem ele derruba a floresta natural para fazer áreas de agricultura, para fazer áreas de pecuária, mas com técnicas impróprias de exploração, vai o quê? Contaminando o meio ambiente. Então, essas técnicas impróprias de exploração está voltado à questão de rios, à questão de solo, na questão da própria atmosfera, na questão do próprio meio ambiente. Agora, as empresas multinacionais, uma outra questão que estamos vendo na página 210, as empresas multinacionais não têm qualquer ligação definida com os países que se instalam. Então eles falam o seguinte, bom, nós estamos oferecendo para você, país que contratou a nossa empresa multinacional, estamos oferecendo emprego. Agora, se está tendo problema de meio ambiente, não é o nosso problema. Cabe a vocês resolverem. Então, por eles, se essas empresas multinacionais chegam de um país
do mesmo modo que eles chegaram no país, do mesmo modo eles poderão ir embora e deixar a empresa, deixar o local e ir embora, e vai gerar um monte de desemprego outra vez. Mas eles não estão preocupados com o meio ambiente e nem com essa degradação ambiental nos países onde eles foram instalar. Então, essas empresas multinacionais, eles, como falei para vocês no slide anterior, eles querem ter lucro. Eles não querem saber, por exemplo, de questão de prejuízo econômico. Uma outra questão que eu coloquei para vocês é o lixo eletrônico. Segundo os relatórios da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 80% do lixo eletrônico produzido pelos países ricos é descartado ilegalmente em países como a Índia na Ásia, como a China na Ásia, Camboja na Ásia, Vietnã na Ásia, Gana e Nigéria no continente africano. Aí você fala o seguinte, mas por que esses produtos são descartados nesses países que você acabou de citar? Que está na página 210, na segunda coluna, segundo parágrafo. Por quê? Esses países vão reaproveitar esses produtos que foram descartados pelos países ricos e vão o quê? Formular como reciclados para formar uma nova produção. Brasil, nós não recebemos esses produtos de lixo eletrônico, como você pode observar. Praticamente os países asiáticos, porque eles têm pouca matéria-prima, e são países emergentes, como foi citado, como Índia e China, né? Camboja, por exemplo, são países que, ao utilizar esse produto, fazendo essa reciclagem, eles vão estar no processo da sustentabilidade e vão ter esse produto futuramente. Então, trata-se de materiais altamente poluentes, por exemplo, né, esse lixo eletrônico, que, ao serem manipulados de forma incorreta, causam problemas à saúde e contaminam o ambiente. E as constantes inovações tecnológicas reduzem o tempo de consumo desses produtos e aumentam o volume do lixo eletrônico em todo o mundo. Logicamente que esses países como a Índia e a China, ao receber esses produtos descartados como lixo eletrônico, eles estão criando experimentações de melhor espaço para não ser contaminado, principalmente a área da saúde. Então eles vão fazendo experimentações e logicamente que esse lixo eletrônico vai provocar esses efeitos negativos na questão da saúde, na questão do dia a dia da sociedade deles. Agora, alguns problemas ambientais que foram provocados e são provocados pelo próprio questão do homem. Quando você fala o seguinte, Curitiba, nós estamos, conforme está passando nos noticiários de Curitiba, Curitiba está com quase 9 meses com esse rodízio de água, faltando água em Curitiba. Então, a Sanepar fez um estudo, esse estudo foi pedido pelo povo curitibano para ver aonde está indo o dinheiro que é pago todo mês nas faturas da água. Né? E aí o que acontece? Então a Sanepar fez alguns levantamentos e propôs e mostrou nos jornais. E falou o seguinte, nós gastamos bilhões voltados para armazenar água, mas esse armazenamento de água não foi suficiente. Né? E temos, por exemplo, as construções de usinas hidrelétricas. E essas usinas hidrelétricas é para gerar o que? Energia que é capaz de atender a demanda da população, a demanda da comunidade, a demanda industrial e assim por diante. Só que, infelizmente, essa fonte energética construída por usinas hidrelétricas, eles querem favorecer a demanda industrial, porque a questão industrial ela vai gerar, precisar de muita energia para gerar um produto industrializado. Então, em vez dessas usinas hidrelétricas serem voltadas exclusivamente para a comunidade, para
a cidade, para a residência, para as pessoas, é voltado para a questão das usinas hidrelétricas. E, infelizmente, acontece esse processo, né? E, além do mais, de prejudicar o próprio meio ambiente. Né? Esse meio ambiente no qual está relacionado que quando se constrói uma usina hidrelétrica, nós estamos inundando áreas, e ao inundar essas áreas, infelizmente, ele vai provocar questões de alagamentos, e essas questões de alagamentos, elas vão proporcionar espaço de áreas inundáveis para o próprio homem. Uma outra questão que eu coloquei para vocês, aquecimento global. O aquecimento global, atribuído à emissão de gases por meio de queima de combustíveis fósseis, utilizado aonde? Nos automotores, nas atividades industriais, tornou-se a maior preocupação em termos ambientais. Então, o acúmulo de gases na própria atmosfera, né, essa passagem do calor para o espaço, forma uma grande, gigantesca estufa. É a mesma coisa como se, por exemplo, estivesse dentro de um carro, fechado todas as janelas, fechado todas as portas, não tem circulação de ar lá dentro, e você está sentado dentro desse carro, e aí o sol bate no vidro e aquece internamente. Internamente vai ficando um calor excessivo. Isso nós chamamos de o processo de estufa. Então as temperaturas se elevam e toda a dinâmica climática se altera como se estivesse dentro desse carro. Os efeitos negativos que já podem ser percebidos e sentidos na biosfera foi logo após com a introdução da primeira, depois da segunda, da terceira e até a quarta revolução industrial. E nas últimas décadas, isso está aumentando cada vez mais, agravando a situação do homem, que nós chamamos de aquecimento global, aquecendo a temperatura exageradamente em grande proporção e não tendo condições de um clima ameno conforme a estação do ano. Isso é um problema das tecnologias que nós estamos tendo para a formação do próprio aquecimento global. Também nós temos o que nós chamamos de resíduos químicos. Esses resíduos químicos, como já foi falado, são resíduos lançados pelas próprias indústrias, aonde? Nos rios, que vai contaminar a água dos rios. E ao contaminar a água dos rios, ele vai, por exemplo, ferir, matar até os peixes, a vegetação do local, até os próprios animais e os nutrientes do próprio solo, que por onde vai passar esse rio. Então esses resíduos químicos, ao ser lançado nos rios pelas indústrias, ela vai degradar o meio ambiente, até provocando que um odor desagradável por algum elemento químico, né? E também pela morte da própria vegetação e dos próprios animais e peixes que existem nessa redondeza dos rios. Então esse resíduo químico é um dos grandes problemas que o homem tem ocasionado por ele mesmo. E isso vai o quê? Degradando o próprio espaço dos rios naturais, provocado pelo lançamento constante de resíduos químicos na própria natureza. Nós temos um outro termo, autóctone, que nos diz o seguinte: são animais exclusivos nascidos numa determinada região, como por exemplo animais que nasceram naquela região, vivem naquela região e elas conseguiram sobreviver naquela mesma localidade porque não teve o contato do homem diretamente, como por exemplo o canguru, né, o koala, o ornitorrinco. São animais de espécies típicas de uma determinada localidade, como é o caso na Austrália, na Oceania. Porque lá nós não tivemos a constante trabalho do homem, da própria questão de desmatar ou de provocar o desequilíbrio da própria natureza nessa região. Também nós temos outra última questão,
Esse que nós chamamos de desmatamento. Esse desmatamento em países tropicais, por que países tropicais? Porque nos países tropicais temos uma grande concentração de chuvas. Se temos uma grande concentração de chuvas, nós temos o quê? Uma área muito verde, principalmente clima equatorial e tropical. O Brasil tem o clima equatorial e tem o clima tropical, como a África e a Oceania. Só que por ter essa grande concentração de chuvas, tem esse florestamento vivo, bonito, né, e forte, o homem ele vai fazendo o quê? Desmatando essa localidade para fazer o quê? Áreas, como citei anteriormente, como áreas agrícolas e áreas de pecuária. E ao desmatar essa região, eles vão aproveitar a madeira para construção de móveis, ou construção de casas, ou fabricação de produção de celulose e papel, e com isso vai, ao tirar essas vegetações naturais dessa determinada localidade, vai empobrecendo o solo, né, e fazendo que esse solo não seja produtivo para os outros elementos, como da agricultura. Para ter esses elementos da agricultura, muitas vezes colocam, por exemplo, calagem para enriquecer o solo, ou adubos, ou fertilizantes, e assim por diante. Então, os problemas ambientais decorrentes dessa globalização da economia têm se manifestado em grande escala regional na questão do mundo, principalmente nos países emergentes e pobres. Apesar da indústria explorar os recursos naturais em grande quantidade, em maior proporção, eles querem ter o que nós chamamos de lucro. E esse lucro, eles querem assumir a responsabilidade de que, se eles não explorar essa matéria-prima em grande quantidade, não vai ter lucro para a sociedade não vai ter, por exemplo, elementos para usufruir da própria natureza. Então, eles culpam uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, infelizmente, essa degradação do meio ambiente é provocado pelo homem, porque o homem ele quer ver lucro nos produtos ao ser utilizado, né? Eles não querem ver, por exemplo, a questão econômica. Não, eles querem ver questão econômica. Eles querem ver lucro. Eles não querem ver, por exemplo, a conservação da própria natureza, ok? No próximo assunto do livro de vocês, nós vamos ver com vocês, lá na página número 212, sobre o protocolo de Kyoto. Vai ser o próximo assunto que nós vamos estudar com vocês. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre os problemas ambientais provocados pelo próprio homem, dos elementos tais como floresta, na água, no ar e no solo. São os principais problemas ocasionados pelo homem. Tudo devido ao que nós falamos, né? As empresas multinacionais, que são empresas de países ricos, elas estão interessadas em explorar a matéria-prima desses países. Eles oferecem para esses países pobres e emergentes milhares de emprego para a população. E eles, em contrapartida, eles querem o que? Lucro, muito capital com isso. Mas, infelizmente, eles passam por cima das questões dos problemas ambientais, como foi citado no texto na página 209. Não observando floresta, não observando água, não observando o ar e não observando o solo. Aí se fala, professor, mas atualmente eles estão muito em cima desses elementos que você acabou de citar. Sim, estão, mas muitas vezes eles passam por cima de tudo porque eles querem lucro, eles não estão preocupados com o meio ambiental. Infelizmente, isso acontece. E você pode observar em todos os países chamados pobres ou emergentes, e até nos países ricos, eles já exploraram a sua matéria-prima, né? Então agora eles querem explorar de outras regiões. E conforme isso, eles vão gerando essa questão de desmatar, acabar com a própria natureza constantemente. No próximo assunto vamos falar sobre o protocolo de Kyoto, né? E obrigado porque você está curtindo, visualizando
os vídeos e se inscrevendo nos vídeos. Eu tenho muitos alunos de outros estados brasileiros que estão vendo os vídeos, né, e mandando, perguntando se pode usufruir o mesmo. Isso é muito importante. Que Deus possa abençoar você e vamos finalizar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e que nós possamos ter no nosso coração o intuito de conservar esse meio ambiente, essa natureza que o Senhor nos criou para cada um de nós. Nos dê a tua paz, o teu amor, a tua compreensão dos altos céus e nos abençoe ricamente. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro.